Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E o tema agora, sistema circulatório. Então, pensa no seguinte agora. O organismo, né? Vamos pensar aí num ser vivo pluricelular, ok? Eles precisam receber nutrientes e gás oxigênio, certo? E esses nutrientes não são só para crescer, só para repor aí partes desgastadas, mas são fonte de energia. Lembra disso, né? Agora, para que essa energia possa ser liberada, né, para utilizar aí a célula poder realizar suas atividades, essa energia precisa passar pelo processo de respiração celular e aí precisa reagir com o gás oxigênio. Então, os nutrientes absorvidos na cavidade digestória e o gás oxigênio que foi absorvido, né, pela superfície corporal, ou se for um animal mais complexo, né, com órgãos respiratórios, precisam nutrir todas as células do organismo. Então, os animais, eles têm que ter algum mecanismo, né, alguma solução para fazer com que esses nutrientes e esse oxigênio chegue rapidamente para todas as células do corpo. E aí, diversas alternativas, né? Vamos para a primeira, que é o transporte por difusão. No transporte de difusão, lembra que é aquele processo que é célula a célula, né? Então, o oxigênio vai passar célula por célula até chegar na mais distante, e os nutrientes também. É um processo lento, certo? É um processo demorado, mas é eficiente para os animais que têm esse tipo de transporte. Por quê? Porque são animais que têm um tamanho limitado. Então, os representantes aí são os poríferos, os quinidários e os plateumintos, que são aqueles vermes achatados. Já os nematódios, que são vermes cilíndricos, a distribuição dessas substâncias, né, por todo o corpo ocorre por meio de um líquido que preenche aquela cavidade chamada pseudoceloma. E o gás oxigênio que foi absorvido e os nutrientes obtidos lá da alimentação, eles se difundem para esse líquido, certo? Do pseudoceloma, e aí, por difusão, vai atingindo todas as outras partes do corpo, certo? Agora, pensa num animal maior. Difusão não vai ser tão eficiente, né? Então, esse animal agora ele vai precisar, olha, de um sistema cardiovascular, né? Vai precisar ter um mecanismo que leve esses nutrientes, que leve o oxigênio de maneira rápida e eficaz para todas as células ao mesmo tempo. Então, esses sistemas cardiovasculares, eles promovem o quê? O movimento de líquidos corporais, certo? E esses líquidos corporais vão variar aí de animal para animal. Pode ser sangue, né, o mais famoso, mas pode ser linfa ou hemolinfa, né, que vai transportar essas substâncias, gases respiratórios, os nutrientes, proteínas, hormônios, tudo que tiver que transportar, vai ser transportado através de um sistema. Como é composto esse sistema, né? Então, precisa primeiro de um órgão propulsor, né, para impulsionar esse líquido. Então, esse órgão propulsor a gente chama de coração ou algo equivalente, né? E vasos, e aí as artérias, veias, capilares e os vasos linfáticos. Dentro desses vasos, esse líquido vai ser transportado. E aí o exemplo do sangue, né? O sistema cardiovascular, então, ocorre pela primeira vez nos anelídeos, ok? E a partir daí, nos demais grupos, né? Nos moluscos, nos artrópodes, até o grupo dos cordados. De acordo com a constituição desse sistema cardiovascular, nós podemos classificar o sistema circulatório em dois tipos, aberto e fechado. E vamos ver agora cada um deles. O sistema cardiovascular aberto, a gente também chama de lacunar, tá? E aí, por que aberto? Por quê? O sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, certo? Essa é a função de um vaso sanguíneo. Porém, em uma das extremidades, esse vaso sanguíneo é aberto, certo? Então, esse sangue está passando dentro do vaso sanguíneo, aí ele sai. E sai para onde? Para umas áreas chamadas lacunas, tá bom? Também chamadas de hemocelas. E aí, o sangue sai do vaso sanguíneo, cai nessa lacuna
entrega, então, o que ele tem que entregar, o oxigênio, os nutrientes, recolhe as excretas e volta para o vaso sanguíneo. Então, é um sistema que não apresenta pressão, né? Até apresenta, mas é uma pressão baixa, certo? E aí, esses animais também vão ter uma limitação no tamanho. Por quê? Porque essas distâncias, né, que o sangue vai fazer entre o vaso sanguíneo e a lacuna é uma distância pequena, e isso vai limitar o tamanho dos animais, tá? Quais são os animais que têm esse tipo de sistema cardiovascular? Os moluscos, tá? Mas não todos. Lembra que molusco é dividido em 3 grupos principais, né? Os bivalves, representados por ostras, mariscos, os gastrópodes, que são as lesmas, caramujos, e os cefalópodes, que são representados por polvo, lula. Então, desses 3 grupos, ó, só cefalópodes que está fora, tá? Gastrópodes e bivalves fazem parte dos animais que têm sistema cardiovascular aberto. E aí, os artrópodes, como que está representado aí na imagem, também faz parte do sistema cardiovascular aberto. Lembra? O sangue sai do vaso sanguíneo, cai numa lacuna e retorna ao vaso sanguíneo e é bombeado pelo coração, ok? Agora, o sistema cardiovascular fechado, certo? Vai ocorrer pela primeira vez aí nos anelídeos e vai seguir até todos os outros vertebrados. E, como característica agora, o sangue não sai de maneira alguma do interior de vasos sanguíneos, de jeito nenhum, tá? Agora, como que vai ser entregue, então, esse oxigênio? Né? Qual a solução? Porque antes o sangue saía, ia lá, entregava o oxigênio pessoalmente, célula a célula, e voltava. Mas e agora? Agora o sangue, as trocas gasosas, elas vão ocorrer nos vasos sanguíneos mais finos, que são os capilares. Então, a parede desse vaso sanguíneo, do capilar, é uma parede extremamente fina e vai permitir que, sem que o sangue saia do interior dos vasos sanguíneos, apenas o que necessita ser entregue e recolhido passe por essa camada celular, ok? Isso faz agora com que esses animais possam ser maiores, né, por conta dessa eficiência na entrega dos nutrientes. E é um sistema que apresenta alta pressão. O sangue ele circula rapidamente dentro desses vasos sanguíneos, tá? E é constante, né? Agora, o sistema cardiovascular dos vertebrados, né? Como que ele é constituído? Nós vamos pegar agora apenas do grupo de peixes para frente, certo? Então, ele vai ser constituído por coração, certo? Aquele órgão propulsor, e pelos vasos sanguíneos, então artérias, veias e capilares. Abordando aí de uma maneira geral o coração, né? Porque tem diferença nesses grupos animais. De uma maneira geral, o coração ele é formado por um tecido muscular, certo? Só que é um tecido muscular diferenciado, e aí ele é chamado de miocárdio. Ele tem células que são as fibras musculares modificadas, e elas são responsáveis pela geração e propagação do impulso que estimula a sua contração, né? E a contração do coração é rápida, vigorosa e involuntária. Então, acontece aí independente da nossa vontade, né? Quando a gente estudar, tem uma aula só sobre o coração, tá bom? Você vai compreender um pouquinho melhor essa questão agora, ó, dessa contração do miocárdio, que é gerado por uma região chamada nó sinoatrial. É um marca-passo cardíaco, né? Um marca-passo natural que a gente coloca, que vem um estímulo, né, do sistema nervoso e gera esse estímulo de contração, tá? Primeiro do átrio, depois do ventrículo, para poder bombear, né? Esse coração funcionar de fato como essa bomba. Nos vertebrados, então, o coração era dividido em câmaras, certo? E aí, de novo, vai ter um número diferente de câmaras em cada grupo dos vertebrados. Mas uma questão é obrigatória, tá? Tem que ter pelo menos 2 cavidades, átrio e ventrículo, tá? Tem que ter. O átrio é a cavidade responsável por receber o sangue que vem, né, de fora do coração, manda para o ventrículo.
o ventrículo vai fazer agora o quê? Vai mandar esse sangue e distribuir para todo o corpo, certo? Então, o ventrículo se encarrega de enviar o sangue para fora do coração. Por conta da pressão que ele tem que exercer para impulsionar esse sangue, ele necessita ter uma camada muscular mais espessa, tá? Para que seja forte o suficiente aí para impulsionar esse sangue para maior distância possível, ok? Ainda fazendo parte do sistema cardiovascular, então, ó, coração e agora os vasos sanguíneos, certo? O sangue que sai do coração e vai para os tecidos e vice-versa, passa dentro de vasos sanguíneos, certo? E tem 3 tipos principais de vasos sanguíneos, mas que ele sofre aí uma subdivisão. Então, nós temos a artéria, a arteríola, os capilares, vênula e veia, tá? As artérias, elas são os vasos sanguíneos pelos quais o sangue parte do coração, tá? Então, vai sair sangue do coração, sai sempre por uma artéria. Então, essas artérias, elas têm que ter uma parede muscular espessa, que seja adaptada à alta pressão dos batimentos cardíacos, tá? Então, ela tem uma parede muscular mais grossa, ok? Essa musculatura dela é mais grossa. E aí, ela vai se ramificando para distribuir esse sangue para todo o organismo. E essas ramificações agora, elas são mais finas, né? Então, ela passa a se chamar arteríola, ok? Mas ainda é um vaso sanguíneo que está levando o sangue do coração para os tecidos. Chegando nos tecidos, precisa ocorrer a troca de nutrientes, né? A troca gasosa. E aí, isso vai ocorrer nessas ramificações que ficam cada vez mais finas e agora são chamadas de capilares sanguíneos, certo? Os capilares sanguíneos, olha aí, ele tem uma parede muito fina, tá? Que a gente chama aí de endotélio apenas. É uma camada de células apenas, tá bom? Que vai recobrir esse capilar. Essa rede, né, essa malha de capilares agora, depois que realizou essas trocas gasosas, vai agora se encontrar, né, e vai formar o quê? Uma vênula, ok? Essa vênula, ela vai agora se encarregar de levar de volta para o coração esse sangue. Só que a vênula, elas continuam se agrupando até formar um vaso de um calibre um pouco mais grosso, que é a veia, ok? Só que o que acontece? Como são vasos que o sangue está chegando ao coração, não tem pressão, né? Tem uma baixa pressão, constante, mas é baixa. Então, esses vasos sanguíneos do tipo veia, eles precisam ter uma defesa para evitar o refluxo de sangue. Imagina o sangue subindo dos pés até o coração. Tem que vencer toda a gravidade, né? Porque essa força do coração já não está tão boa, porque o capilar enfraqueceu essa pressão, né? Passou um pouquinho sangue ali, não tem pressão para subir tão forte assim. Então, tem que ter válvulas internas para impedir refluxo de sangue. E aí, a direção do sangue é unidirecional, certo? E aí, né, bombeia para o coração vai continuar de novo toda essa sequência, ok? Tipos de circulação nos vertebrados. Então, nós vamos classificar a circulação dos vertebrados aí com relação a 2 critérios, tá? Primeiro, quanto ao percurso do sangue. Então, quanto ao percurso do sangue, pensando em vertebrados, hein? A circulação pode ser simples ou pode ser dupla. Simples, repara aí. Então, olha, na circulação simples, o sangue ele passa pelo coração uma única vez a cada ciclo, certo? E ocorre unicamente no grupo dos peixes. Agora, circulação dupla nos demais vertebrados. E aí, o sangue passa pelo coração 2 vezes a cada ciclo. Então, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm esse tipo de circulação. Agora, com relação à mistura ou separação do sangue arterial e venoso, nós dividimos em incompleta e completa. Lembra que sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio,
certo? E o sangue venoso já é aquele sangue que tem maior quantidade de gás carbônico, tá? Agora, fica de fora dessa segunda classificação os peixes. Por quê? Porque como o sangue só passa uma única vez pelo coração, não tem como ter mistura ou separação, só passa uma vez. Então, começamos a classificar pelos anfíbios aqui, tá? E anfíbios e répteis, eles vão ter uma circulação do tipo incompleta. Por quê? Porque ocorre dentro do coração a mistura desse sangue venoso com sangue arterial. Diferente das aves e mamíferos, onde não ocorre mistura de maneira nenhuma, tá? E a justificativa para isso está onde? No coração. Como é o coração de cada um desses grupos animais, tá? Agora você vai entender melhor, tá? Nos peixes, olha só, o coração é bicavitário. Então, esse coração só tem um átrio e um ventrículo. E repara que no coração do peixe só passa sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, não tem como misturar, só passa o sangue venoso. Então, sangue unicamente de um tipo só passando aí, né? E um átrio, um ventrículo, caracterizando um coração bicavitário. Agora, anfíbios e répteis. Repara aqui, nesses dois grupos, o coração é tricavitário. Então, tem dois átrios e um ventrículo. Então, pelo fato de ter um único ventrículo, claro, quando chegar sangue de um átrio e do outro e mandar para o ventrículo, vão mandar juntos. É um movimento único, né? Então, vai ocorrer a mistura de sangue arterial e venoso. Ah, então qual a diferença entre esses dois grupos? É que no coração dos répteis tem uma leve separação. Você percebe que tem um septo incompleto, mas que está começando a separar esse ventrículo em duas partes. E separa apenas no grupo dos répteis, que a gente chama do grupo dos crocodilianos, tá? No grupo dos crocodilianos, eles sim, têm 4 cavidades, tá bom? Mas, de uma maneira geral, os répteis, a gente assume que o coração é tricavitário e ocorre mistura de sangue arterial com venoso, certo? Agora, aves e mamíferos, o coração é tetracavitário. Então, você está vendo aí na imagem que o coração tem 4 cavidades, tem 2 átrios, 2 ventrículos, então, de jeito nenhum, ocorre a mistura do sangue arterial e venoso. Então, é uma circulação dupla e completa, tá? Mas tem uma diferença anatômica entre o coração de aves e mamíferos, que é o quê? A curvatura da artéria aorta, certo? A artéria aorta é aquela artéria que sai do ventrículo esquerdo. E nas aves, a artéria aorta se curva para a direita e nos mamíferos se curva para a esquerda. É um detalhe, né? Mas que o vestibular sempre pede isso de vocês, tá bom? Então, verifique isso daí, memorize isso daí, a diferença dessa artéria das aves e dos mamíferos, ok? E aí, ele, de qualquer maneira, é um coração tetracavitário, não ocorre mistura de sangue arterial com sangue venoso, ok? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.